Então, boa noite, pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu inicio dando as boas-vindas, então, à Ananda, nossa convidada nessa atividade conjunta da graduação e da pós-graduação em História, do Núcleo de Estudos sobre Ditaduras e Autoritarismos no Brasil e do Laboratório de História Comparada do CONISUL. Muito obrigada, então, Ananda, por teres aceito o nosso convite para falar sobre a tua pesquisa, que dialoga não apenas com a disciplina de Brasil 3 ou Brasil República, mas também com debates colocados em pauta atualmente. Eu passo a palavra ao Marcelo, então, que vai fazer uma breve apresentação da nossa convidada. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço também a presença da Ananda, tá? Minha colega de URGS, e no qual eu tenho acompanhado a pesquisa dela já há algum tempo. Assim, a gente tem algumas interfaces, assim, alguns diálogos, né? E então, fazendo uma breve apresentação, né, do perfil da sua trajetória acadêmica, né? A Ananda, ela é uma filha da URGS, formada em História, né, licenciada e graduada na Universidade Federal, tem um mestrado em História na Universidade Federal e o doutorado, né, concluído agora em 2018, também, né, pela Universidade Federal. O que ela vai nos trazer hoje, né, é um pouco da discussão da tese dela, né, o Burocratas da Dor, as conexões repressivas entre os órgãos de informação das ditaduras brasileira e uruguaia, onde ela vai colocar, por exemplo, o papel dos serviços de informações do Brasil e do Uruguai e as suas trocas, né, no monitoramento, vigilância e mesmo na atuação da Operação Condor, né, na repressão, então, dos chamados subversivos, né, todos aqueles que eram considerados inimigos desses regimes ditatoriais. E também destacar, né, que o trabalho da Ananda foi selecionado pela AMPU, né, através de uma comissão formada por docentes, né, de diversas instituições. Eu acho que a Eliane foi uma das componentes, no qual, então, né, foi escolhido como primeiro lugar para integrar a coleção da AMPU. O livro já foi publicado, né, ele seria distribuído, lançado durante o encontro estadual de história, mas como nós teremos agora uma versão virtual, eu não sei muito bem como vai ser feito isso, né? Mas de qualquer forma, né, o livro foi lançado, né, pela editora Oikos, e é a sua tese, né, que hoje então a Ananda vai trazer para nós, vai conversar um pouco. Só para a dinâmica, né, da nossa aula aqui, a Nanda vai fazer a exposição dela, né? E aí eu peço, então, assim, que todos fiquem com os microfones fechados, e a mesma coisa o vídeo. Temos o chat, então, quem tem alguma questão mais urgente, assim, que não quer esquecer, por favor, coloque ali, né? A gente pode fazer, então, as inscrições, né, através do chat, e aí no final, né, então a gente abre para o debate, se conversa, então, sobre essas questões. Se todos estarem de acordo, então, né, e se a Nanda quiser começar, então está dado a partida aqui. E obrigado mais uma vez, tá, Ananda? Então, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Marcelo, né, de que, como ele já falou um pouco quando me apresentou, que somos colegas de universidade, trabalhamos com temas que se aproximam, né, há algum tempo a gente já vem, então, trabalhando juntos um pouco nessa questão das ditaduras, do CONESUL, Segurança Nacional. Agradeço também a professora Ana pelo convite, a professora Eliane, que também, né, trouxe os seus alunos da cadeira de Brasil 2, então, para assistir a essa apresentação, e aos demais professores também da graduação e da pós-graduação da Unicinos, que estão, né, presenciando a palestra agora que eu vou falar com vocês. Então, mais uma vez, obrigada por esse convite, pela oportunidade também de poder compartilhar e mostrar a minha tese, que acho que isso é muito importante, né? Essa questão toda, então, de que a gente faz toda essa produção acadêmica e de que ela tem que ser compartilhada, tem que ser difundida. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para poder ter essa conversa hoje com vocês, né? Depois, um pouco diferente por ser online, só eu vou falar nesse momento, mas que depois, ao final, então, da minha explanação, a gente vai poder trocar um pouco mais as ideias. Então, como o Marcelo já apresentou um pouco, né,
eu vou falar sobre a minha tese, intitulada Burocratas da Dor, as conexões repressivas entre os órgãos de informação das ditaduras brasileira e uruguaia, de 73 a 85, 73 porque é quando inicia a ditadura, então, no Uruguai, e 85 quando as duas ditaduras, tanto a brasileira quanto a uruguaia, se encerram. Como foi mencionado que tem alunos, então, de Brasil 2, eu vou falar um pouquinho mais, então, do contexto, né, que o pessoal do Brasil 3 já deve ter visto um pouco, mas vou falar rapidamente, então. Nos anos 60, né, a partir então do momento de Guerra Fria, que nós nos encontrávamos, ou seja, de um lado o bloco capitalista capitaneado pelos Estados Unidos e de outro lado o bloco socialista comunista capitaneado pela União Soviética, a América Latina, principalmente também a partir da Revolução Cubana, ela passa então a ser os olhos, então, dos Estados Unidos se voltam para a América Latina, que durante um certo período tinha sido meio que abandonado devido a outros problemas que se encontravam no mundo. A partir, principalmente, então, da Revolução Cubana, em 59, mas já antes, também com a Guatemala, os Estados Unidos começam a criar a chamada Doutrina de Segurança Nacional, né, a partir das Escolas das Américas. E, num primeiro momento, havia tanto a doutrina de segurança nacional, que era a questão então, militar, para se combater esses subversivos, né, esses que tinham um espectro desde qualquer reforma nacionalista, qualquer tipo de desenvolvimento nacional, até propostas de socialismo. Né? Mas também a chamada Aliança para o Progresso, que então seria pela via econômica, tentando se diminuir a pauperização das classes trabalhadoras, evitar a revolução então, no subcontinente latino-americano. Ao longo do tempo, a Aliança para o Progresso ela vai sendo abandonada pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos ficam somente então, com a doutrina de segurança nacional, que é a militarização, é a chamada guerra antissubversiva, e que tem como principal, então, um combate ao crime político. Qual é a diferença da doutrina de segurança nacional e da guerra antissubversiva para outros tipos de guerra que existiam a partir ali do contexto da Guerra Fria? Porque na Guerra Fria, vários tipos de guerra foram determinados, então, por esses militares, por esses teóricos que trabalhavam com essas questões. Na guerra antissubversiva, na guerra chamada Guerra Revolucionária, que daí também tem um pouco as sequelas ali, né? Tem um pouco diretamente das guerras francesas de descolonização. O inimigo ele não era mais externo, ou seja, a revolução ela não se daria por um agente externo que viria de fora e implantaria essa revolução num determinado local. Não. Esse agente, esse inimigo, ele já estava dentro do território, inclusive ele era um local, ele era um nativo. Ou seja, então por isso essa ideia de inimigo interno. O inimigo interno, ele já está dentro do país. Ele é, inclusive, um cidadão. E esse inimigo interno, ao longo, por exemplo, no caso do Brasil e das demais ditaduras aqui do Cone Sul de Segurança Nacional, ele variou muito. E era justamente na indefinição desse inimigo interno que residia o seu mais forte conceito. A força do conceito do inimigo interno era justamente, então, essa, não ter uma definição. Porque qualquer pessoa poderia ser classificada e considerada como um inimigo interno. E, ao considerar isso, qualquer método repressivo era legitimado contra ele. Então, por exemplo, no caso do Brasil, nos 21 anos de ditadura que se teve aqui no Brasil, se em 64 a gente tem o inimigo interno, como os simpatizantes, então, do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, simpatizantes do João Goulart, as ligas camponesas, os movimentos sindicais, os movimentos estudantis, a gente vai ter ao longo desses 21 anos, nós vamos passar ali pela luta armada, até chegar, por exemplo, no final dos anos 70, com os grupos em prol da anistia ampla, geral e restrita, dos movimentos de base, dos movimentos progressistas da igreja, dos movimentos de direitos humanos. E todos eles vão ser taxados de comunistas, né? Independente da matriz ideológica que eles tivessem. Ou seja, esse anticomunismo da Guerra Fria, que era utilizado para legitimar
qualquer repressão, então, contra esse inimigo interno. E a gente vê, e aí não tem como a gente não fazer um contraponto com o que a gente vê hoje, que também, né? Só que hoje a gente não vive mais num contexto de Guerra Fria, e então parece um pouco mais como uma farsa mesmo, né? Porque a gente vê, então, qualquer pessoa hoje em dia que tem uma postura crítica ao governo atual ser chamada de comunista, né? Então a gente vê uma Guerra Fria que acaba sendo requentada e que, na visão, na perspectiva de um historiador, é uma coisa completamente absurda. Tá? Muito importante, então, na montagem do aparato repressivo dessas ditaduras de segurança nacional, foi a centralização das suas operações. Tá? É importante destacar que o Brasil, a ditadura brasileira, ela vai ser a primeira do Cone Sul. Logo, ela vai ser uma espécie de laboratório para as demais ditaduras que vão se instalar a partir da década de 70. No Paraguai, já havia, desde 1955, a ditadura do Alfredo Stroessner, mas ela só começa a apontar alguns elementos da doutrina de segurança nacional a partir do final dos anos 60. Então, a ditadura brasileira ela é a primeira a ser baseada na doutrina de segurança nacional. E isso é importante a gente frisar porque vai muito contra a ideia de que a nossa ditadura foi mais branda. Nós tivemos a primeira ditadura, então, do Cone Sul a ser implantada. Ela vai servir de laboratório, por isso muitas vezes a gente vê, por exemplo, a ditadura argentina dos anos 70, de 76, que já está muito mais consolidada porque ela já tem exemplos prévios, porque ela vai ser a última a ser implantada, não? Mas também, ao mesmo tempo, o Brasil ele vai ter a maior teoria militar geopolítica de expansão ideológica sobre o Cone Sul e vai apoiar e influenciar nesses países, né? Já é documentado que o Brasil apoiou o golpe de Estado no Chile, apoiou o golpe de Estado no Uruguai, apoiou o golpe de Estado na Bolívia. Então, o Brasil vai ter muito esse papel, né? E se em alguns momentos a gente tem desencontros cronológicos, é justamente por essa cronologia do Brasil ter começado antes, como o caso da Operação Condor. Quando a Operação Condor ela vai ser posta em marcha, o Brasil já tinha passado por um momento, já tinha passado esse momento, digamos, de maior contenção, né, aos movimentos subversivos. Então, o Brasil vai participar da Operação Condor, mas não participa tão efetivamente quanto os demais países, mas porque para ele não era mais necessário, não porque não tivesse interesse, né? Essas ditaduras, que no caso eu trabalho então com a ditadura brasileira e com a ditadura uruguaia e a colaboração entre os seus serviços de informação, todas essas ditaduras elas tiveram como centralidade e tema fundamental a formação de um conjunto de instituições de informação e de segurança. Dentro da lógica da doutrina de segurança nacional, era fundamental, então, se ter o controle da informação. Só que quando a gente fala em informação, não é somente do que do que circulava. A doutrina de segurança nacional também orientava os seus militares que eles tinham que produzir a informação. Tá? Depois disso eu vou tratar um pouquinho melhor. No caso do Brasil, a centralização dessas operações repressivas ela vai se dar a partir de 69, 70, né? Lembrando que a ditadura é de 64, mas o período de 64 até 68, 69, mais ou menos até a decretação do Ato Constitucional número 5, em dezembro de 68, os serviços de informação, eles já existiam, já estavam em pleno vapor, inclusive se utilizando de muitos órgãos já existentes antes da ditadura, como foi o caso das polícias políticas, né, do DOPS, mas não havia uma centralização, uma sistematização dessa troca de informações entre esses serviços. Então, em 1970 é criado o chamado SISMI, o Sistema Nacional de Informações, e também o Sistema de Segurança Interna, o CISEGIM. O SISMI era mais responsável, então, como eu já disse, pelas informações, e o CISEGIM pela segurança. Tá? Essa divisão se faz um pouco a grosso modo, porque informação e segurança, elas se mesclavam muito, tá? E eu trabalhei principalmente, então, com o CISM, justamente porque é a documentação que está disponível ao público no Brasil. A maior parte da documentação do Sistema de Segurança Interna é a documentação referente às Forças Armadas.
e a documentação das Forças Armadas, em qualquer país do Cone Sul, a gente não tem acesso a eles na totalidade. Já o Sistema Nacional de Informações, que era, então, a documentação organizada, produzida pelos órgãos civis, a maior parte dela já está liberada ao público, a maior parte, inclusive, no Arquivo Nacional. Já no Uruguai, essas informações estavam concentradas no que eles chamavam de serviços de inteligência, tá? E eram 3 os principais órgãos que também depois eu vou tratar melhor com vocês. Aqui um pouco, né? Aí eu trago um pouco o meu histórico também, porque eu fiz o doutorado na URGS, mas eu também trabalho como historiadora no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. E um pouco a minha tese também, ela foi influenciada por esse meu trabalho ali no Arquivo Histórico, esse trabalho, então, de historiador em arquivos, porque no Arquivo Histórico nós temos, então, a documentação da Polícia Política do Rio Grande do Sul, os SOPs, né? Nós temos também a documentação do ministro da Educação, Tarso Dutra, durante a ditadura do Costa e Silva. E na organização dessas documentações, a gente começa a perceber muito como é que se dá essa produção, essa difusão, então, dos arquivos e dos documentos. E a minha tese acaba sendo muito influenciada por isso. Acho que, então, também, em parte, foi por isso que eu escolhi trabalhar com os serviços de informação, né? Justamente por essa minha experiência nos arquivos. Quando a gente trata com arquivos da repressão, que no nosso caso aqui, então, das ditaduras de segurança nacional é o que se coloca, né? Mas arquivos da repressão, eles podem ser de variados períodos históricos em contextos, então, de regimes de exceção. É sempre importante a gente ter em mente de que nós estamos tratando com documentos oficiais. E pelo fato de serem documentos oficiais, às vezes a gente tem um certo fetiche, uma certa dificuldade, que a gente precisa analisar que eles mostram muito mais como a repressão funcionava e mostram muito mais a metodologia, então, dessas instituições do que trazem um fato ou uma verdade em si, né? Primeiramente, então, o que são esses arquivos da repressão ou arquivos repressivos, né, como são chamados? São conjuntos documentais produzidos pelos diversos órgãos de segurança, informação, repressão, espionagem em ações repressivas durante a vigência das ditaduras de segurança nacional no Cone Sul. Aqui trouxe Cone Sul porque é o trabalho. E demonstram a metodologia e o funcionamento dessas instituições repressivas. São compostos, então, de prontuários, dossiês, fichas criminais, relatórios sobre possíveis agentes subversivos, entre vários outros. Também se formam por documentos pessoais roubados ou declarações tomadas em circunstâncias de violação aos direitos humanos. Aqui leia-se muitas vezes nas chamadas sessões de interrogatório, e todos os interrogatórios vinham com a tortura junto, né? Então, pensar muito isso, quando a gente está muitas vezes olhando um documento oficial, em que condições, em que contexto, quando essa informação foi obtida? Não? E muitos documentos também, muitas das informações que vêm nesses documentos dos arquivos da repressão, eles vinham de práticas difundidas pela ditadura, que era a delação, a denúncia, o falso testemunho, a chamada criação de eventos, né? Que, por exemplo, a maior parte dos mortos, que eram considerados mortos oficiais, eles foram executados e eles eram dados mortos como em tiroteios contra a polícia, né? Então, sempre cuidar a questão da veracidade quando se trata desses arquivos da repressão. Aqui, peguei o extrato, então, do porquê o título da minha tese, né? O título, ele não burocratizador, eu roubei, digamos assim, do Eduardo Galeano, né? O grande escritor uruguaio, já falecido, em que quando o Baltasar Garzón, que foi o juiz que fez o processo, né? Que julgou o processo do Pinochet, na Espanha, ele pergunta para ele assim, quem tu considera um dos maiores assassinos da história? E aí ele começa, né, a dizer que, na opinião dele, o mais verdugo de todos, né, o mais terrível, o mais perigoso, o mais desprezível, é o sistema que faz necessários aos verdugos. Ou seja, o sistema que os emprega. Porque, no fundo, os verdugos são burocratas da dor. Não vamos lhes regalar a grandeza de crer que são monstros extraordinários, são membros da burocracia.
Então, muito nisso também, muito nessa questão de pensar de como é o sistema que produz a possibilidade desses regimes de exceção, no caso, as ditaduras de segurança nacional. Como é a metodologia dessas instituições? Como que é produzido? Né? Então, foi isso muito que partiu, né, a intenção da minha tese. Muito em cima, né, como eu já disse, em cima da minha experiência, então, da minha trajetória em arquivos repressivos e por trabalhar no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, com essa documentação. Aí, então, uma das primeiras questões, como se dá essa produção da informação na segurança nacional, né? Primeiramente, que a produção da informação era considerado vital, fundamental na Guerra Revolucionária e na doutrina de segurança nacional. Quando os militares iam ter aulas, então, na Escola das Américas, no Panamá, era uma das aulas centrais que eles tinham essa questão da informação. Como eu já tinha falado um pouco no início, a nomeação, então, desse inimigo interno, que, na verdade, o que dá a sua força é não ter nomeação, ou seja, a princípio, qualquer pessoa é suspeita. Então, tu parte de um sistema, né, de espionagem, de informações, em que todos podem ser considerados culpados a qualquer momento. Então, o fato de, num primeiro momento, tu ser considerado até um apoiador, um participante, né, desse regime de exceção, isso não quer dizer que daqui a algum tempo tu possa vir a ser um inimigo, né? Até porque existia um virulento anticomunismo que também era bem definido, né? Esse anticomunismo, como também já falei, ia desde ser um reformista, um nacionalista, um desenvolvimentista, até realmente tu teres, né, ideologia socialista, comunista. Muito importante também, nessa produção da informação, a valorização de uma violência preventiva. Ou seja, tu já parte do princípio de que aquela pessoa é suspeita, logo a violência contra o cidadão, no caso contra o inimigo interno, que eles nem consideram cidadão, é não deixar a pessoa cometer o crime. Né? Então, tu já é violento contra essa pessoa para impedir que ela faça um crime. Ou seja, de novo, uma ideia de suspeição de que todos são suspeitos. Tá? E também uma desumanização. Né? Porque no momento em que tu tem a ideia, em que tu nomeia alguém como inimigo interno, tu já está sendo violento contra essa pessoa. E aí também, né, a gente faz paralelos com o que houve desde o processo do golpe contra Dilma, né, que se concretizou ali em 2016, essa ideia de separar os cidadãos, né? O cidadão, então, a gente via, por exemplo, editoriais, capas, manchetes de jornais, né, da grande imprensa, principalmente ali do sudeste, do centro do país, brasileiros vão às ruas contra Dilma, né? Já quando eram os aliados, era aliados de Dilma vão às ruas. Mas esses aliados de Dilma também eram brasileiros. Né? Então, isso, a ditadura brasileira fez muito essa separação de quem é brasileiro e quem não é brasileiro, e a gente vê de que como isso ele está sendo repetido, né? Então, nesse momento. E também a atividade de informações confundia-se com a segurança nacional. Essa atividade de informações, tudo ela era permitido, desde infiltração, violação de correspondências, em nome, então, dessa chamada segurança nacional. Já a produção do medo, que vinha também, então, dessas informações, ela tinha principalmente ela tinha como norma a cultura da violência, tá? De novo, a pedagogia do medo, ela se dá quando tu tenta mostrar pelo exemplo o que acontece com a pessoa se ela sai dessa normatização. Todas essas atividades, então, da pedagogia do medo conjuntas, elas geravam a chamada cultura do medo, que foi o que imperou, então, durante as ditaduras de segurança nacional. Durante as ditaduras de segurança nacional, a gente teve essa chamada, então, cultura do medo entre a população, que também gerou e leva à promoção do terrorismo do Estado, que é quando a gente tem uma política sistemática de violação aos direitos humanos. Né? Não que nós não tenhamos agora violações aos direitos humanos, mas no terrorismo de Estado é quando é
é a promoção dessa política sistematizada, então, pelos governantes, tá? Pelo próprio Estado. E não se há a quem recorrer, porque quando o Estado é o próprio culpado, tu não pode recorrer contra o Estado, tá? E essa produção do medo na questão da informação, ela se dava principalmente pela suspeição, que eu já comentei um pouco com vocês, que foi justamente essa questão, então, de a princípio, toda e qualquer pessoa ela é suspeita, tá? Então, toda a máquina da engrenagem do sistema de informações girava em torno disso. A reiteração, ou seja, o que eles chamavam de reiteração, né? Por exemplo, eu vou numa peça de teatro considerada subversiva. Lá vai ter um informante infiltrado que vai pegar o nome de todas as pessoas que foram, então, nessa peça. Lá vai anotar, então, a Ananda foi na peça subversiva tal. Depois eu vou ir numa reunião para um debate político da conjuntura atual. Lá vai ter um outro informante que vai botar a Ananda participou dessa reunião, né? Então vai ter todos os participantes da reunião, meu nome vai estar lá. Na terceira, eu já vou ser considerada uma subversiva. Tá? Na terceira eu digo, né, como uma hipótese, mas essa reiteração, então muitas vezes a pessoa simplesmente ela não tinha feito nada, ela tinha participado de ações que eram consideradas inclusive legais, e aí é interessante notar que a reiteração ela trata até de coisas retroativas. É muito comum ver nas fichas políticas dessas pessoas que eram vigiadas e monitoradas pelo sistema de informações das ditaduras, de trazer coisas que elas fizeram no período democrático, quando era legal fazer aquilo, né? A infiltração, que foi também uma das principais formas que o sistema de informações teve para colocar, tanto para desmantelar grupos organizados, né? Se estima que a infiltração foi a principal responsável pela eliminação dos grupos de luta armada, e infiltração em diversos movimentos, órgãos, os que fossem. Tá? A delação, né? Ou seja, a ideia de trazer o cidadão para dentro do sistema de informações. Essa delação, ela era muito, tanto a delação em troca de dinheiro, mas também uma delação por ideologia, por convicção, por querer fazer parte de uma comunidade, né? Então, que estava ali, né, em favor da segurança nacional. Por exemplo, no caso da delação, o caso do Paraguai se estima que tenha sido um dos maiores, que a maior parte da população tem em algum momento delatado, que eram os chamados piraguê, que as pessoas delatavam as outras, e muitas vezes coisas inventadas para se tirar um proveito, às vezes por um ingresso em uma partida de futebol. Tá? E, por fim, o interrogatório, que leia-se sempre vinha acompanhado, então, da tortura. Tá? Que é, então, retomando o que eu tinha falado no início, muitas das informações são retiradas, né, durante os interrogatórios, à base da tortura, e sempre se gera um pouco uma discussão, né, quando a gente fala de interrogatório, tortura e informações, né. Eu parti da premissa na tese, algumas pessoas não concordam, outras concordam, de que a tortura ela não é o melhor método para se tirar informação de um prisioneiro político. A tortura, eu considero que ela é utilizada justamente para desumanizar aquela pessoa e para quebrar a sua resistência e para entrar muito no que eu falei no início, na pedagogia do medo. Para se fomentar, então, essa pedagogia do medo, que tu ensina ao restante da população que aquela pessoa foi torturada justamente porque ela foi subversiva, ela agiu contra o regime, tá? Ou então, muitas vezes, a tortura era usada justamente nessa produção da informação para que o prisioneiro político falasse o que o torturador queria, tá? Porque a tortura, como um método de extração de informação, ela não é considerada, dentro dos serviços de inteligência, não é considerado... Existem métodos muito melhores e métodos muito mais efetivos, tá?
Então, a tortura, no meu ponto de vista, que eu defendi na minha tese, é muito mais um processo de desumanização daquela pessoa e de quebra, né? E de que ela depois não tente aquilo novamente e rompa os laços de solidariedade com os demais ali do seu entorno. Aqui, então, um organograma do aparato repressivo brasileiro. E aí destacar aqui o Brasil. A ditadura brasileira teve quase uma paranoia, uma obsessão por informação, tá? Praticamente qualquer órgão, todos os órgãos públicos, seja de qualquer esfera, de qualquer poder, tinha algum órgão de informação, tinha um setor de informação que às vezes era tanto para monitorar os servidores quanto para monitorar também quem estava de fora, tá? Então a gente tem centralizada pelo Serviço Nacional de Informações. E aí é interessante que, por exemplo, a gente está, por exemplo, vamos tratar aqui, pega uma cidadezinha lá aqui do interior do Rio Grande do Sul, tá? Essa cidadezinha, na sua delegacia, o que se coletava ali de informações, ela tinha que repassar para as suas SOPs, no caso, tá? Que era responsável pela região. Essa SOPs tinha que passar para o DOPS, que tinha que passar para outra seção, que tinha que passar para outra seção, até chegar ao SNI. Então, por isso também que a gente tem aquela fala do Golbery, né, do Couto Silva, que foi um dos maiores teóricos militares da doutrina de segurança nacional, inclusive desenvolveu uma teoria própria para o Brasil, que ficou conhecida como doutrina de segurança nacional de desenvolvimento, que vai trabalhar muito com a questão da geopolítica brasileira, de expansão e influência no Cone Sul. Ao final, ele disse que tinha criado um monstro, né? Ele foi o mentor, então, do Serviço Nacional de Informações. E aí a gente tem, desde então, a Secretaria Estadual de Segurança, a gente tem vinculado ao Conselho de Segurança Nacional e os órgãos das Forças Armadas. E quando a gente compara o Brasil com outros países aqui do Cone Sul, a gente vê, então, como eles tinham essa obsessão com a informação e com o controle da informação, tá? Aí, em função de a gente ter, aqui a ditadura brasileira ter tido muitos órgãos de informação, eu me centrei um pouco aqui no Serviço Nacional de Informações, tá? Para vocês verem a importância que a ditadura brasileira dava a isso. O golpe é do dia 31 de março, 1º de abril, né, de 64. No dia 13 de junho de 64, já saía no Diário Oficial da União a criação, então, a fundação do Serviço Nacional de Informações, o SNI, criado pelo Golbery do Couto Silva, que tinha, então, como função superintender e coordenar em todo o território nacional as atividades de informação e contra-informação, em particular as que interessem à segurança nacional. Era ligado diretamente à presidência da República, não passava por nenhum outro ministério, por nenhum outro conselho, e vai lançar as bases do futuro aparato repressivo, então, da ditadura brasileira. Aí eu acho importante retomar o que eu tinha falado no início, né, porque muitas vezes aos órgãos de informação, os órgãos de segurança, mas a gente tem que entender que esses órgãos de informação, que alguns até muitas vezes não realizavam o chamado trabalho sujo, que era o trabalho, então, de busca e apreensão, de captura, de próprias sessões de interrogatório e tortura, eles um pouco passam a ideia de serem mais, digamos, limpos, né? E não. A gente tem que tratar esses serviços de informação também dentro da estrutura do aparato repressivo e tão responsáveis quanto os que realizavam o dito trabalho sujo mesmo. Aqui um pouco, eu sei que ele não está muito bom, assim, mas só para mostrar um pouco a montagem, então, dos serviços de inteligência na ditadura uruguaia. Tá? No Uruguai, não existia tanto essa centralização da informação, existiam 4 grandes departamentos, tá? Que tinham uma certa autonomia, mas claro que o departamento 1, que era o departamento de Montevidéu, a capital, acabava tendo uma primazia sobre os demais. Aqui, então, para falar um pouco sobre o Uruguai, tá? A gente tinha, assim como no Brasil também, já existia uma polícia política, tá? Que foi criada, no caso do Uruguai, ela vai ser criada ali bem no contexto de início de Guerra Fria e vai ser reformulada a partir em 71, tá? O Uruguai, ele tem umas certas peculiaridades em relação ao seu golpe e à ditadura, porque desde 68, no Uruguai, já existe uma escalada autoritária e de violência política,
tá? Inclusive, muitos métodos de violação aos direitos humanos, que depois vão ser utilizados de forma sistemática na ditadura uruguaia, já foram utilizados nesse período. Então, de 68 a 73, nós já temos a utilização de tortura, tá, contra presos políticos, e aí reforça contra presos políticos, né? Porque no Brasil a gente sempre teve o uso da tortura, inclusive, né, há mais de 300 anos de escravidão. Aqui a gente fala muito a questão da tortura contra os presos políticos e uma tortura de forma sistemática de Estado, tá? Mas tortura e violência policial o Brasil sempre teve. E o Brasil também. O Brasil, tanto que a polícia política no Brasil, a primeira polícia política é de São Paulo, ela é criada então ali nos anos 20, justamente nesse controle contra os movimentos sindicais, né, que estão em efervescência nesse momento, os movimentos sindicais, o Partido Comunista, os movimentos anarquistas, tá? Mas então, voltando para o Uruguai, então, em 47 tem essa polícia política no contexto de Guerra Fria, e ela vai ser reformulada em 71, ainda não é ditadura, mas como eu falei para vocês, muitos elementos, inclusive tortura, desaparecimentos, os primeiros desaparecimentos não se dão durante a ditadura, e sim nesse período, tá? Pré-ditadura. Os chamados também esquadrões da morte, que o Brasil vai treinar, o Brasil manda emissários dos seus esquadrões da morte para treinar os esquadrões da morte do Uruguai, que também tinha como premissa o crime político, tá? O comando de caça tupamaros, o comando de caça comunistas. Então, vários elementos já estão presentes mesmo antes da ditadura. E importante também, quem lidera o golpe, quem dissolve o parlamento no Uruguai é o próprio presidente eleito, o Juan María Bordaberry, tá? Então, a polícia política, que é a DNI, como eles chamam, né, a Direção Nacional de Informação e Inteligência, ela era vinculada ao Ministério do Interior e depois passa a integrar as forças conjuntas, tá? As forças conjuntas no Uruguai também, elas são criadas no início dos anos 70, antes da ditadura, e tinha justamente como está vinculada ao Exército, às Forças Armadas, porque a gente vai ter então uma militarização da polícia, tá? E tinha como principal questão os alvos políticos. Outro dos serviços de inteligência, então, do Uruguai era o chamado Serviço de Informação de Defesa. Esse sim vinculado às Forças Armadas, ao Exército, tá? Ele foi criado em 65 e tinha por finalidade centralizar a produção da informação realizada pelas Forças Armadas, com o objetivo de assessorar o Ministério da Defesa Nacional. Também era responsável pelas tarefas de contra-inteligência e pela política de manutenção da informação estratégica e tática através de contatos com serviços de inteligência de outros países, e responsável por difundir a informação para os outros serviços. Esse vai ser o principal serviço, então, de informação e de segurança também, do Uruguai, o chamado CID. Aqui o OCOA, né, que era o organismo coordenador de operações antissubversivas, ele vai ser totalmente clandestino, inclusive dentro do próprio organograma, tá, militar. Ele é criado em 74, então já no contexto de ditadura, pelo Comando Geral do Exército. Ele tinha, como eu falei, né, uma atuação clandestina, tá? A maior parte dos centros de detenção clandestina, onde houve tortura e desaparecimentos, eram vinculados ao OCOA, e ele tinha como principal função coordenar e centralizar a luta antissubversiva, tá bom? E também, dentro da Operação Cóndor, que foi responsável por matar o maior número de uruguaios, porque o maior número de mortos e desaparecidos uruguaios não se deu dentro do território uruguaio, se deu na Argentina, porque a maior parte deles estava exilada ali, né? E, para tanto, foi através, então, da OCOA e da Operação Cóndor que esses militares uruguaios iam, né, para Buenos Aires, principalmente, mais para a Argentina, e então desapareciam com os militantes uruguaios aí, tá? Aqui é um documento que eu trouxe, então, que eu achei no Arquivo do Terror, que é o chamado Arquivo da Operação Cóndor, que está em Assunção, no Paraguai, que traz ali, eu trouxe um pouco para mostrar a questão de que se cita, né, a OCOA, então,
É um documento, né, inclusive aqui vindo do Brasil, tá? Pelo Agregado Militar da República Federativa do Brasil, sobre contrabandistas em Foz do Iguaçu, a questão então ali da fronteira tríplice, e a distribuição. O primeiro é para o Agregado Militar no Paraguai, o segundo para o Agregado Militar no Chile, o terceiro para a Argentina, o quarto para o CID, uruguaio, e o quinto para o OCOA. Então a gente tem aqui um documento, né, falando desse órgão, apesar dele ser um órgão clandestino. Outra questão também que eu trouxe, isso foi um pouco, né, apresentar, então, alguns órgãos do aparato repressivo, da comunidade de informações no Brasil, porque esse sistema todo no Brasil se denominava comunidade de informações, tá? E também tinha comunidade de segurança, que nem eu falei para vocês no início. E no Uruguai, serviços de inteligência. Mas nessa conexão, né, nessa colaboração, então, entre as ditaduras brasileira e uruguaia, eu quis trazer aqui para vocês, até porque foi uma documentação muito importante que eu usei na minha tese, e também a documentação do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho, até uma forma de poder também difundir essa documentação, né? Quem tiver interesse, saber que tem um arquivo, então, em Porto Alegre, que possui documentação da estrutura repressiva, acessível ao público, quem tiver interesse em ir por essa área, mas também porque o Rio Grande do Sul, né, por ser fronteira, então, ser a fronteira com o Uruguai, Brasil, Uruguai, toma uma dimensão impressionante, notável nessa conexão, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, tá? E aí um pouco, vou pular aqui, porque já estou falando muito mais, então vou acelerar um pouquinho. Ao contrário de demais estados, nós não temos aqui no Rio Grande do Sul o DOPS, documentação do DOPS, né, o chamado Departamento de Ordem Política e Social, porque a documentação do DOPS do Rio Grande do Sul foi oficialmente queimada em 82, pelo então governador da época, Amaral de Souza, né, que foi o último governador, então, por voto escolhido indiretamente, né, não foi escolhido pelo voto. E ele dando a entender numa ideia de que agora a ditadura está acabando, a perseguição está acabando, então vamos queimar tudo. Então, o DOPS do Rio Grande do Sul, a documentação do DOPS do Rio Grande do Sul foi oficialmente queimada em 1982. Então, a gente não tem a possibilidade de ter essa documentação, de pesquisar nessa documentação. Como que a gente consegue, então, montar um pouco esse quebra-cabeça da estrutura repressiva aqui do nosso Estado? Subordinado ao Departamento de Ordem Política e Social, nós tínhamos as seções de ordem política e social. No caso do Rio Grande do Sul, aqui as SOPs, existiam 24 SOPs no interior do estado. Eram como se fossem pequenos DOPs, então, no interior, que se localizavam em médias cidades. Então, a gente tem SOPs de Cruz Alta, SOPs de Rio Grande, SOPs de Osório, SOPs de Lagoa Vermelha. Existiam 24 SOPs, tá? Só que, no caso, só foi recolhido o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 10. E totalmente de forma desigual. Nós temos SOPs que tem 15 caixas, enquanto a gente tem outras SOPs que tem uma caixa, porque o recolhimento ele foi voluntário, tá? Mas, mesmo assim, a gente consegue, então, ter um pouco a base de como se dava essa repressão e esse sistema de informações aqui no nosso estado, porque as SOPs eram obrigadas a se dirigir todo dia ao DOPS, e o DOPS também se dirigia a elas, tá? Então, quando a gente trata da fronteira, né, a fronteira, então, entre Brasil e Uruguai, e aqui o Rio Grande do Sul tomando um papel importantíssimo. Desde o golpe em 64, já havia uma grande preocupação com essa fronteira, principalmente porque a maior parte dos exilados brasileiros vai para o Uruguai, tá? Porque o Uruguai, na época, era considerado uma das democracias mais sólidas da América Latina, e também pela questão de até cultural, né? Muitos aqui do Rio Grande do Sul, então, foram para o Uruguai, por ser próximo à cultura. O próprio João Goulart tinha muitas terras no Uruguai. E muitos brasileiros ficam. Esses brasileiros que ficam, então, no Brasil, eles vão ser os chamados pombos-correios, que eles eram os emissários. Eles iam para o Uruguai, se reuniam principalmente com o João Goulart e com o Leonel Brizola, que ali estavam, e voltavam, então, para o Brasil com orientações políticas. Eles usavam, então, principalmente
fronteiras, né? E existiam diversos esquemas de fronteiras. Inclusive, quando o Frei Beto cai aqui em Porto Alegre, porque existia um esquema de fronteiras da LN, era muito interessante ver que eles usavam outro esquema de fronteiras que não era a LN. A LN usava um esquema de fronteiras que não era o mesmo esquema de fronteira desses pombos-correios. Porque como o Rio Grande do Sul tem uma fronteira seca muito grande com o Uruguai, existia muita facilidade, né, relativa, então, para se conseguir atravessar. A situação interna do Uruguai e da Argentina também sempre foi um fator preocupante, né? E então, vou me centrar aqui mais no Uruguai, a partir ali do final dos anos 70, início dos anos 70, o Uruguai também começa a ter as suas organizações, principalmente de luta armada, os Tupamaros, né, são os mais conhecidos. Então, o Brasil começa a se preocupar não somente com o seu inimigo interno, mas também com o inimigo interno dos outros países, tá? Então, como eu falei, né, não sei se vocês escutaram ou não, no Uruguai, a partir do final dos anos 60, início dos 70, começa a ver os movimentos de luta armada. E isso gera uma grande preocupação, então, para a ditadura brasileira, porque eles veem como preocupante ter grupos, né, próximos dos seus países que tinham como esse mote, né, a luta armada. Então, além dos grupos de luta armada que existiam no Brasil, eu também começo a se preocupar com os grupos de luta armada, no caso aqui, né, centrei mais no Uruguai, principalmente nos Tupamaros, tá? A fronteira também, ela vai ser primordial nessas conexões repressivas estabelecidas entre as ditaduras, devido principalmente às chamadas noções de fronteiras ideológicas, ou seja, contra a subversão, na busca desse inimigo interno, não existem mais fronteiras nacionais, fronteiras territoriais que têm que ser respeitadas, tá? Porque quando se fala, então, de combate à subversão, nós temos fronteiras ideológicas. E essas fronteiras ideológicas, elas são fluidas. E a qualquer momento elas podem ser, então, desrespeitadas e ultrapassadas. É em cima, então, muito dessa noção de fronteiras ideológicas que se forma toda a Operação Condor, né? Que se diz que, então, o anticomunismo, a violência, o terrorismo de Estado desconheceu fronteiras. Porque essas fronteiras territoriais, elas não existiam no combate à subversão. E aqui, né, citar rapidamente, eu até analisei na tese, mas não vou me centrar no caso específico, o caso que a gente pode dizer que foi o ápice, então, dessas conexões repressivas entre o Brasil e o Uruguai, né, entre as ditaduras, né, desses dois países, que é o sequestro dos uruguaios, né, da Lilia Celiberti e de seus dois filhos, o Camilo, que tinha 7 anos, a Francesca, que tinha 3, e o Universindo Rodrigues Dias. Eles eram militantes uruguaios que estavam clandestinos no Brasil porque queriam fazer um dossiê sobre as violações aos direitos humanos que estavam sendo cometidas no Uruguai, tá? E aí, numa operação conjunta, então, entre o aparato repressivo uruguaio e o aparato repressivo brasileiro, aí aqui, no caso, capitaneado pelo DOPS do Rio Grande do Sul, esses 4 uruguaios vão ser sequestrados. E aí, por questões de conjuntura, de que já não tinha mais, então, censura à imprensa no Brasil, e por já existia uma rede de solidariedade, inclusive o movimento Clamor foi muito importante, atuante nisso, essa operação ela foi desbaratada aqui em Porto Alegre, tá? E aí se descobriu, né? Agora eu não vou ter tempo para falar muito mais das coisas uruguaias, mas quem tiver interesse, é muito interessante ver de como essa operação ela foi, então, desbaratada e foi descoberta, e como ela desnudou, né, essas conexões repressivas e essa colaboração entre as ditaduras. Na época nem se falava em Operação Condor. A Operação Condor e todos os seus aparatos só vai ser descoberto depois, tá? Aqui, então, é um documento do SOPS, né, de Rio Grande, de 76, mostrando um pouco sobre um pedido de busca, né, PB, pedido de busca de referência, quando eles queriam saber sobre um uruguaio que estaria no Brasil, se existia informações, então, sobre essa pessoa ou não. E aqui a gente vê, informamos que Oscar Pérez foi preso pelo Exército há cerca de 2 meses atrás e entregue mediante o recibo. Logo em seguida, a polícia uruguaia. Então, aqui a gente tem um documento demonstrando que o Oscar Pérez foi preso pelo Exército, né, uruguaio, dentro do brasileiro, dentro do Brasil,
E logo em seguida ele foi entregue para a polícia uruguaia, tá? Outro assunto que eu gostaria de falar, tá, rapidamente, que eu acho muito importante, que eu trouxe aqui na minha tese, daí vai ser a parte final, é sobre a questão da diplomacia. Quando a gente trabalha, muitas vezes a diplomacia, o Ministério das Relações Exteriores, a chancelaria, ela sempre passa uma imagem muito de estar acima desse aparato repressivo, de não ter participado, não ter colaborado, ou muitas vezes se vê assim ações de resistência, né, pequenas ações locais de resistências à ditadura, às ditaduras do Conselho de Segurança Nacional. Mas a diplomacia, ela era parte desse aparato repressivo, tá? Durante muito tempo isso ficou encoberto, no caso do Brasil, principalmente. E aí é importante destacar, então, esses ministérios, né, das relações exteriores, que tinham também como primazia sempre ter um civil à frente, tá? Não eram ministérios militarizados, no sentido de ter um militar como ministro, né, como chanceler. Mas claro que os militares participaram ativamente dos canais diplomáticos. E a diplomacia, quando a gente trabalha então com a colaboração entre países, e quando a gente fala ali da Operação Condor também, né, que foi um sistema então aprimorado dessa colaboração entre os países, ela teve um papel fundamental, tá? Inclusive, ela era considerada como sendo a elite das informações, porque a espionagem, que é o que principalmente então a diplomacia vai realizar, a espionagem, o monitoramento, a vigilância, era considerada elite, então, nesse sistema de informações. Aí destaco, a gente percebe, então, ao analisar a documentação diplomática, de que como, tá, os civis fizeram parte dessa engrenagem, desse aparato repressivo, porque agora está voltando um pouco a discussão que não é civil. Eu sempre primei muito chamar de ditadura civil-militar, justamente para enfatizar a participação dos civis nas ditaduras, né? E agora a gente está vendo assim, alguns debates de pesquisadores, historiadores, que querem retirar o termo civil, querem permanecer como ditadura militar, porque o enfoque são os militares, não são os civis. Mas quando a gente analisa a documentação, a gente vê como os civis estavam envolvidos e faziam parte do sistema, estavam envolvidos dentro do aparato. As Forças Armadas puderam ter uma primazia, mas os civis estavam completamente involucrados, né, envolvidos, então, nesse aparato. Aí, não sei se vocês vão se recordar que quando eu mostrei aquela documentação do Arquivo do Terror ali do Paraguai, falava o agregado militar, né, do Brasil, da Argentina. Esses agregados militares que formavam a chamada rede Agremil, né, é uma rede, assim, super importante e que a gente não tem acesso a essas informações porque é a documentação das Forças Armadas. Quem eram esses agregados militares? O agregado militar é aquele que sempre vai acompanhando o diplomata. E em todos os casos era sempre alguém dos serviços de inteligência, né, dessas Forças Armadas, porque todas as Forças Armadas tinham, fosse aeronáutica, exército, marinha, tinha o seu próprio serviço de inteligência. Então sempre esses agregados militares que iam acompanhando nas missões eram vinculados a esses serviços. E eles tinham uma rede própria, exclusiva, que muitas vezes não passavam nem pelos próprios diplomatas, tá? No Uruguai, então, para se ver a importância desses órgãos diplomáticos, o Ministério das Relações Exteriores era vinculado ao Conselho de Segurança de Estado, chamado COSENA, ou seja, fazia parte da espinha dorsal, né? Então, do Estado mesmo ditatorial uruguaio. E no Brasil, a importância, porque no Brasil todos os ministérios tinham um órgão de informação, a chamada DSI, tá? Que era a Divisão de Segurança e Informações. Todos os ministérios civis tinham. Então, o Ministério das Relações Exteriores também tinha a sua. Mas era tão importante essa vigilância aos brasileiros que estavam fora, né, do território, que foi criado o CIEX. O que era o CIEX? Era o chamado Centro de Informações do Exterior. Tá? Ele foi criado, então, pelo embaixador brasileiro em Montevidéu, o Manuel Pio Correia,
em 66, justamente advindo da experiência dele, quando, logo em 64, ele vai para o Uruguai para vigiar o Leonel Brizola e o João Goulart, para impedir as ações deles nesse país, tá? O Centro de Informações do Exterior, ele era vinculado ao Serviço Nacional de Informações e subordinado ao Itamaraty. Ele, inclusive, era um órgão secreto dentro do próprio organograma do Itamaraty, conhecido por muitos funcionários. Ele funcionou até o fim da ditadura e possui mais de 8 mil informes, tá? E ele foi descoberto só em 2007. Aqui, então, uma documentação do CIEX, tá? Ali a gente vê um pouco, então, o caráter dele é secreto. Ele é de 26 de março de 68, a avaliação dele é B1, ou seja, ele é bem classificado, porque tinha 2 classificações, de veracidade e idoneidade, que ia de A a F, de 1 a 6, né? Então, digamos, o A1 seria um documento super confirmado, daí então a gente vê ali, B1 é um documento que tem uma grande veracidade. A distribuição por adido militar, então, da República Oriental do Uruguai, Centro de Informações do Exército, e para a 2ª seção do Estado-Maior do Exército, tá? E tratava sobre exilados brasileiros no Chile e no Uruguai. E ali, então, a gente percebe pela leitura do ofício, tá? Falando sobre cartas, né, de que o asilado teria mandado, um está no Uruguai, o outro está no Chile, e aí a gente se questiona como é que se sabe do teor dessas cartas, tá? E aqui do outro lado, então, a gente tem um documento secreto, que era de um informante, era um infiltrado do CIEX na comunidade de asilados brasileiros no Uruguai, que tinha o codinome de Altair, tá? Que diz ali, então, que ele tinha, né, um contato no correio uruguaio e ele, mediante pagamento, então, esse contato dele abria as cartas e violava as cartas, tá? Então, era principalmente através da infiltração, da violação, do monitoramento, que esses órgãos diplomáticos, que os agentes, né, desses órgãos diplomáticos tinham acesso a qualquer atividade que no caso os brasileiros, né, mas no caso que estivessem fora do seu território. E aí, de novo, a gente retoma, então, essa ideia de fronteiras ideológicas, porque não importava somente a subversão dentro do seu território, tinha que controlar também os subversivos que estavam fora do seu território. Tá? Aqui, então, para falar rapidamente do Uruguai, quem ficava responsável por esse monitoramento de uruguaios fora do território uruguaio era o Departamento 2 do Serviço de Informação de Defesa, tá? Haviam vários departamentos dentro do CID, e o Departamento 2, então, era o responsável por esse monitoramento. E no final dos anos 70, vai haver muitas denúncias sobre a violação de direitos humanos no Uruguai, principalmente na Europa, e a ditadura uruguaia, para se defender, vai chamar da campanha de difamação contra o Uruguai no exterior, tá? E aí, então, eles vão começar a fazer essa documentação e emitir para vários países, inclusive para o Brasil, né? Campanha contra o Uruguai de pessoas e organizações, e eles fazem listas e listas e listas, então, de pessoas e organizações que estariam atuando contra o Uruguai. Então, esses foram alguns elementos que eu selecionei aqui da minha tese, teriam outros também para mostrar, mas eu tentei um pouco me basear nesses elementos, trazer um pouco a questão, então, dessa produção da informação, e junto com ela a produção do medo, trazer essa questão da diplomacia, que eu acho muito importante, trazer um pouco também a questão da polícia política, mas principalmente ver como funcionava essas informações, como circulavam, e por que era tão importante para essas ditaduras, né, de segurança nacional, ter o controle dessa informação. Todo ele, desde a produção até a difusão, independente de quais métodos fossem usados, tá? Isso a gente tem, então, para o período ali das ditaduras de segurança nacional de 60 a 80. E aí, claro que a gente acaba traçando paralelos para os dias atuais, não tem como, né? De ver como as informações, claro, agora com novas tecnologias, que muitas vezes nem nós conseguimos acompanhar, a gente não consegue acompanhar, mas que no fundo elas têm ainda elementos muito comuns, tá? E aí eu sempre gosto também de terminar, né, com essa consigna, que é da memória, verdade e justiça, e que no caso, então, do Brasil, né, tivemos
a questão da memória, tivemos a questão da verdade, muito cobertura dos arquivos, mas, infelizmente, nunca tivemos a questão da justiça, né? O Brasil, vergonhosamente, é o único país aqui da região que não puniu nenhum torturador, nenhum agente de Estado a serviço, então, da ditadura, do Estado terrorista brasileiro. E, na minha concepção, esse é um dos motivos que faz com que essa impunidade, né, que o Brasil passou e passa, é um dos motivos que faz com que a gente viva hoje nesse período de desdemocratização, nesse período que a gente vive, né, em que o fascismo avança, justamente por isso, né? Por essa impunidade, então, contra esses crimes. E acho também muito importante essa retomada dos estudos das ditaduras, de segurança nacional, porque eu me lembro logo quando eu comecei ali, em 2007, foi quando eu entrei no mestrado, já estava começando a ter, assim, uma ideia de, começou a ter já estudos, né, de ditaduras e tudo mais, porque antes se via como algo assim, é um tema muito recente, né? Muitas vezes a gente também era acusado até de ser panfletário. Depois, ali em 2014, e um pouco antes, mas devido à aproximação, então, dos 50 anos, houve muitas atividades vinculadas a isso, e depois se caiu quase no esquecimento. E agora a gente vê, então, e muitas vezes até por parte das esquerdas, né? Como se fosse algo de que, não, mas isso aí já está no passado, nós temos demandas mais atuais, mais urgentes, mas, né, na minha concepção, todas essas questões das ditaduras, no caso do Brasil, eu falo muito, não terem sido resolvidas é o que nos trouxe até hoje aqui. Então, claro que nós temos situações que muitas vezes nos parecem mais urgentes, mas muitas vezes o pano de fundo para essas situações é justamente a impunidade, né, dos agentes e dos criminosos dessas ditaduras. Era isso, muito obrigada.